Imagina que você treinou por vários meses, se dedicou pra caramba, cuidou da alimentação, do sono, treinou quando não estava afim, e aí você chega na prova e você percebe que você errou nas 2 semanas que antecedem o evento. Você errou por às vezes treinar demais ou às vezes por treinar de menos e acaba até jogando fora um excelente resultado justamente por errar nesses dias finais. Então é por isso que eu digo que o polimento é onde você não pode errar, porque você já fez todo o trabalho duro, já fez toda a parte mais difícil. Então agora é o momento que a gente não pode de jeito nenhum errar na estratégia. Então por isso a gente vai falar hoje sobre polimento, esse período que antecede a competição e que acaba nos ajudando bastante a fazer uma boa prova. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas positivas para a gente começar a refletir aqui sobre esses dias que antecedem a prova. Beleza? Eu trouxe aqui, o que eu estou vendo aqui na minha tela é a mesma coisa que você está vendo aí na sua. Então eu trouxe aqui 3 tópicos para o vídeo, tá? O primeiro deles é o que acontece durante o polimento. O segundo, como é o polimento tradicional na corrida. E o terceiro, o que a gente vê de diferente na prática do que a gente tem na teoria. Como é que a gente faz esse mix de teoria com prática. Maravilha, então vamos começar com o que acontece no polimento. Eu trouxe esse gráfico para vocês, peguei aleatoriamente aqui de um atleta que eu treino, para vocês entenderem. Aqui é o modelo Fitness Fadiga do Training Peaks. E ele traz uma ideia muito legal do porquê o polimento é importante. Olha só, vou tentar simplificar aqui para ficar bem fácil de entender, tá? Dá uma olhadinha nessa linha azul. Essa aqui é a linha de condicionamento. Então você percebe que ela sobe, chega num pico, ela baixa um pouquinho. Ela sobe, baixa um pouquinho. Esse comportamento é muito natural, porque a gente vai fazendo transições no meio da preparação e pós-prova a gente precisa fazer uma transição um pouquinho maior, porque ninguém aguenta estar sempre lá embaixo, pé lá embaixo, né? Treinando de alta intensidade, alto volume. O corpo não aguenta, a cabeça não aguenta, a agenda não aguenta, então a gente precisa fazer essas transições. Mas percebe como existe uma linha de tendência de melhora do azul. Então, por mais que ela suba e desça, a linha é sempre de tendência. O rosa, o rosinha, meio roxo ali, é uma linha de fadiga, de cansaço. Então, olha só que interessante. Ela segue uma tendência muito parecida com a linha azul, que é a linha de condicionamento. Por que isso acontece? É meio óbvio. Se você quiser melhorar o seu condicionamento, você precisa treinar. E treinar cansa. Então, por isso que o azul vai subir e a tendência é que o rosa também suba. Ou seja, a gente vai treinando, vai melhorando o condicionamento, só que a gente vai ficando mais cansado. A linha amarela ou laranja aqui seria uma linha de como se fosse uma forma, ou seja, o seu nível de prontidão para desempenhar bem. Para você desempenhar bem numa prova, você precisa estar bem treinado e você precisa estar bem descansado. Se você estiver super bem treinado, mas chegar cansado, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Então por isso que a linha laranja aqui, ela tem um comportamento quase que oposto à linha rosa, ou seja, você precisa estar, se você está cansado, você não vai ter um bom desempenho. Quando a linha rosa baixa, a linha laranja tende a subir. E isso mostra, a gente vai fazer esse cruzamento, né? De momento que você está bem treinado, mas também bem descansado. Se você vê ali, eu coloquei 2 flechinhas vermelhas. Essas flechinhas vermelhas são os pontos onde o atleta estava muito bem treinado, ele descansou e conseguiu fazer uma boa prova. Por que isso acontece? Porque a gente fez um polimento. Então, eu estou mostrando tudo isso para mostrar qual é a importância do polimento. Imagina se a gente tivesse feito uma prova um pouquinho antes da onde tem a flecha vermelha aí. Provavelmente o atleta não faria uma boa prova. Por quê? Porque a linha de fadiga está muito alta. Então, ele precisa estar muito bem treinado, mas precisa também estar bem descansado. Uma coisa importante a gente entender aqui é que a linha de fadiga, essa de cansaço, ela tende a ter um comportamento um pouquinho mais curto. O Training Peaks usa 7 dias, ou seja, você cansa de maneira muito rápida, um treino já é suficiente para nos deixar cansado. Só que para descansar também é muito rápido, poucos dias a gente já consegue remover essa fadiga. Já a linha azul, que é a linha de condicionamento, essa aqui é uma linha que demora um pouquinho mais para subir, porque construir condicionamento não é tão rápido assim. Então essa aqui geralmente o Training Peaks usa mais ou menos 42 dias, tá? Só para a gente ter essa diferença. Então aqui só para a gente resumir essa primeira parte. A gente treina, melhora o condicionamento, só que essa melhora de condicionamento nos deixa cansado. Para a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai precisar estar bem treinado, que é o que a gente está fazendo com o treinamento, mas a gente também precisa descansar. E esse descansar, ele é dependente do polimento. Então, sem polimento, eu diria que é praticamente impossível que você tenha realmente um bom desempenho. Então, o polimento é uma parte central do nosso desempenho e muita gente acaba esquecendo de dar atenção para isso aqui.
Maravilha, então vamos lá, qual que é o polimento tradicional da corrida? Eu até trouxe aqui a referência desse livro do Mujica, que é um dos caras que mais estuda polimento no mundo. Ele tem um livro inteiro sobre polimento, e não é um livro pequeno, tá? É um livro grossão. É claro, ali ele fala sobre polimento na bike, na natação, na corrida, traz vários esportes, tá? Mas em termos gerais, primeiro eu vou trazer aqui o que a gente tem de termos gerais, depois a gente vai ir trazendo mais especificidades, tá? Em termos gerais, geralmente o polimento é de mais ou menos 14 dias, com uma redução de 40 a 60% do volume de treino. Existem várias formas de fazer, você pode ir fazendo aos pouquinhos, meio que linearmente, ou você pode ir fazendo com uma espécie de degraus para baixo. Então existem várias formas de fazer esse polimento. Depende da distância e da recuperação do atleta, porque imagina se um atleta tem 60 anos e outro tem 20, qual atleta você acha que vai recuperar mais rápido? Provavelmente o de 20 anos. Então essa dependência de quem é o atleta é muito grande, tá, no polimento. E também depende da distância, porque se você tá com um volume de 150 km por semana, é diferente de alguém que está com um volume de 20 km por semana. A recuperação é diferente, tá? E a gente também tem como termos gerais de manutenção de intensidade. Pensa que a intensidade, treinos de alta intensidade, mantém muito o nosso condicionamento. E a gente faz o polimento próximo da prova. Então a gente precisa uma manutenção de condicionamento mesmo que o volume de treino baixe. Então a intensidade geralmente é mantida, tá? Ou até, como a gente está muito próximo da prova, de maneira muito específica. Então, se você vai fazer uma maratona, talvez manter ritmos de maratona. Se você vai fazer uns 5 km, manter ritmos de 5 km. Então, aqui existe uma dependência também da especificidade da sua prova, tá? Porém, a gente tem esse outro artigo que ele traz uma visão um pouquinho diferente. Primeiro que é importante a gente veja que esse artigo aqui primeiro foi feito por pesquisadores e treinadores muito conhecidos e muito bons, como Stephen Seiler, por exemplo, que é um dos caras que eu mais admiro no mundo do treinamento. E ele foi feito pensando em atletas de alto desempenho. Então aqui a gente precisa estar muito ligado quem é o atleta, tá? Então, mas aqui ele traz alguma questão aqui de polimento de 7 a 10 dias. Primeiro que o artigo, ele fala sobre essas questões gerais que eu acabei de trazer, mas ele traz um contraponto do que se vê na prática também, nesses atletas de alto rendimento. E ali ele mostra que esses atletas tendem a fazer um polimento um pouquinho menor, 7 a 10 dias mais ou menos. Eles têm uma queda ali de 40 a 60% também, como a gente falou anteriormente. Ele também traz que o último treino de intensidade desses atletas geralmente é de 3 a 5 dias antes da prova, ou seja, mesmo na semana de prova tem treinos de alta intensidade. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas simplesmente excluem completamente 2 semanas antes da prova. Não é bem assim, a gente precisa desses treinos, tá? E aqui eu vou frisar novamente o nível dos atletas. Estamos falando de atleta de alto desempenho. Quando a gente fala de atletas de alto desempenho, geneticamente eles já são favorecidos. E essa genética não é apenas na questão de desempenho, também é na questão de recuperação. Até tem gente que fala que isso é meio que um ciclo virtuoso. Por quê? Se você recuperar mais rápido, você pode treinar mais. Treinando mais, você melhora. Então, talvez a recuperação seja um papel muito importante em quem consegue ter alto desempenho, justamente porque recupera muito rápido, consegue treinar um pouquinho mais. Mas agora vamos para a questão prática. O que a gente precisa considerar de verdade, tá? Primeiro, qual é o volume de treino do atleta? A gente está falando de um atleta que está correndo 100 km por semana ou de um atleta que está correndo 30 km por semana? Isso é uma questão extremamente importante. Talvez o atleta que treina 100, 120 por semana precise de 15 dias, talvez o atleta que treine 30 km por semana precise de uma semana. Então, essa composição vai depender muito de qual é o volume de treino do atleta. Isso aqui geralmente está condicionado também à prova, né? Se a prova é uma prova mais longa, o volume é maior, o polimento tende a ser maior. Se é uma prova um pouco mais curta, o polimento às vezes tende a ser um pouquinho menor. Qual a idade do atleta? A gente está falando de uma pessoa de 25 anos ou a gente está falando de uma pessoa de 50 anos? Teoricamente, a pessoa de 25 anos vai recuperar muito rápido. Depende de várias coisas, mas no geral, 25 anos vai recuperar mais rápido. Então isso também precisa ser considerado aqui nessa equação, tá? Qual é o nível de desempenho do atleta? A gente está falando de um atleta de 35 anos que está começando a correr agora ou está indo para a sua primeira maratona, ou a gente está falando de um atleta olímpico de 30 anos? Então, esse contexto precisa ser muito, mas muito bem observado, porque como eu falei anteriormente, se o atleta tem melhor rendimento, provavelmente ele tem uma recuperação mais rápida, e isso também entra nesse contexto aqui.
Outra questão, qual é o objetivo desse atleta? A gente está falando de um atleta que vai para completar a sua primeira prova ou é um atleta que vai para ganhar? Porque se é um atleta que vai para ganhar, talvez a gente possa arriscar um pouquinho mais, fazer um polimento um pouquinho menor. Porque se esse atleta não ganhar a prova, para ele ficar em terceiro, quarto, talvez não é um bom resultado. Então ele quer arriscar, ele quer o tudo ou nada, ele vai para ganhar. Agora, se uma pessoa está indo lá para fazer a sua primeira maratona, por exemplo, talvez valha a pena você fazer um polimento um pouquinho maior desse cara para que ele chegue realmente descansado, mesmo que ele perca ali 2, 3, 4 minutos na prova. Então, entender qual é o objetivo desse atleta é muito importante para que a gente coloque aqui nesse contexto também. E como última questão eu trouxe aqui como é o estilo de vida desse atleta? É uma pessoa que dorme bem, se alimenta bem, faz treino de força? Ou é uma pessoa que dorme 5 horas por noite, não se alimenta muito bem e não faz treino de força? Essa pessoa aqui que se alimenta bem, que tem um bom sono, que faz treino de força, vai recuperar mais rápido. Em contrapartida, a outra vai precisar talvez um polimento um pouquinho maior justamente porque o contexto de vida dela não permite uma recuperação rápida. Então o corpo demora um pouquinho mais para conseguir absorver todo esse processo. E aqui então, como parte final, eu trouxe uma questão para a gente refletir. Isso aqui depende muito, mas muito, muito de individualidade e principalmente do contexto de cada atleta. Se a gente pode usar sim o 14 dias como uma regra meio que básica, média, para quem está fazendo meia maratona e maratona, pessoal de recreacional, né? E já quem vai correr 5, 10 quilômetros, talvez uns 7 dias já seja bem suficiente. Quem está indo lá para ultramaratonas, talvez precise começar o polimento um pouquinho antes, talvez umas 3 semanas. Então se percebe, 5 e 10, 7 dias, 21 e 42, 2 semanas. Quem está indo para ultramaratona, talvez 3 semanas. E você pode ir fazendo essa redução muito dependente desse tempo de polimento. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer 5 e 10 km e vai fazer um polimento de 7 dias, aqui você pode fazer uma redução um pouco mais brusca, de talvez 50% de uma semana para outra. A pessoa já que vai fazer uma ultramaratona, talvez você tenha que começar a baixar 20%, depois 30%, depois mais 30%. Percebe como uma redução é um pouquinho mais tranquila. O Steve Magness, que é um cara que eu gosto bastante também, fala que a gente não pode simplesmente cortar pela metade ou 60% o treinamento leve de pessoas que estão acostumadas a fazer esses treinos leves, porque isso pode acabar trazendo uma sinalização para o cérebro de que, pô, agora é o momento que você pode remover todas essas adaptações que a gente fez porque a gente não vai mais usar. E não é bem assim, a gente é muito dependente disso em provas longas. Então é legal que o corte não seja tão brusco assim. Em alguns casos eu tenho que fazer isso sim, mas idealmente esse corte ele é um pouco mais progressivo, né? Basicamente isso, é considerar sempre essa individualidade do atleta, a prova, a idade, qual é o estilo de vida e com esse contexto todo a gente vai conseguir formar um polimento que é bem interessante. Uma coisa que eu quero só reforçar aqui, geralmente a gente fala em redução de volume de treino, treinos leves, porque ali é tempo em exposição, que nesse momento talvez não seja a parte tão importante assim do treinamento, porque estamos na parte muito específica. Porém, se você é uma pessoa que vai correr uma maratona, que é o seu ritmo de maratona, é o mesmo ritmo que você faz os treinos leves, por exemplo, talvez você tenha que manter esses treinos leves. Ou vai fazer uma ultramaratona, onde você vai correr num ritmo um pouco mais tranquilo, talvez você tenha que manter esses treinos. Mas se você vai fazer uma meia maratona, por exemplo, um 10 km, com um ritmo um pouquinho mais forte, talvez seja interessante você manter esses ritmos bem específicos da prova que você vai correr e cortar um pouquinho os treinos leves. Beleza? Basicamente era isso, valeu!